Olá, muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer e uma honra mais uma vez estar aqui na nossa live, né, dominical, às 18 horas. Nós somos o Centro Espírita Lar da Prece, estamos localizados no Parque Recanto Mônica, em Itaquaquecetuba, estado de São Paulo. Aqui é a Avenida das Monções, número 279. No momento, o nosso centro aqui não está recebendo pessoas ainda, mas nós continuamos com os nossos trabalhos internos da casa, né? Continuamos com as nossas preces. Você que deseja, né? Se você desejar, pode nos mandar o seu nome para a gente colocar aqui no nosso caderno de vibrações. E aqui na casa nós temos, quando nós estamos funcionando com as pessoas presentes, nós temos um trabalho aqui de as palestras no domingo, junto com o passe, água frutificada, um tratamento espiritual que nós fazemos aqui aos domingos também, a conversa fraterna, né, para aqueles que desejarem conversar, expor algum problema, para que os espíritos possam nos orientar com a melhor solução para o caso de cada um. E temos também os tratamentos à distância, né, que podem ser feitos. Um familiar que tem um outro familiar em casa que não vem ao centro espírita, mas que acredita que pode auxiliá-lo através de um tratamento espiritual, isso também pode ser feito, não é? E são os trabalhos que nós temos na casa. Além disso, nós temos também aqui um trabalho social, não é, que nós fazemos, distribuição de cestas básicas todo o primeiro domingo de cada mês. Domingo que vem será o dia da distribuição. Nós contamos com a colaboração dos frequentadores e agora dos que nos assistem, né? Então, aqueles que moram aqui pelas imediações do Parque Recanto Mônica, que puderem doar, né, alimentos para a cesta básica, nós agradecemos. Se for necessário, nós buscamos, retiramos na casa da pessoa, né? Então, se você puder fazer alguma doação nesse sentido, de arroz, feijão, macarrão, alimentos não perecíveis, né? Óleo, sabonete, papel higiênico, creme dental, enfim, esses componentes que não estragam com facilidade, nós agradecemos. Se você nos mandar através do WhatsApp da casa ou através da internet, nós, se você morar aqui na região, né, de Itaquaquecetuba, estaremos retirando, tá bom? Nós vamos iniciar então o nosso trabalho da noite de hoje, como nós sempre fazemos, com uma prece para buscar, né, a sustentação dos nossos amigos espirituais. E a Cristina vai fazer a prece para nós. Boa tarde a todos, que todos sejam bem-vindos. Então vamos assim fechar os nossos olhos físicos e elevar o nosso pensamento até o nosso Pai Maior. Que neste momento possamos receber em nossos lares a equipe espiritual para nos auxiliar neste momento, sentir a brisa suave e o reconforto do nosso Pai Maior. E Pai amado, envolva nosso companheiro Paulo, que será o portador da mensagem da noite. E assim, vamos dar início a mais um bate-papo da tarde. Obrigado a todos. Não falei seu tempo, porque você não deixou seu tempo. Mistério, né? Mistério. Boa noite a todos. Com muito prazer que a gente vem na Casa Espírita fazer mais uma apresentação, fazer mais essa live. Vamos pedindo a todos que estão aí do outro lado, possam mandar aí as solicitações, possam compartilhar o nosso vídeo. Hoje a gente vai falar aqui do último suspiro, né? O último suspiro é o último momento de vida, dessa vida aqui, da encarnação, né? E hoje eu fiz um tema preparado no último suspiro, para a gente analisar. Na verdade vão ser alguns comentários, uma história, uma breve história, e para a gente analisar, né, como é que funciona a vida, o que acontece, né, no lado espiritual, o que acontece no lado material, e essa troca, né, que existe entre os encarnados e os desencarnados. Bom, vamos lá. Apesar do tema ser o último suspiro, existe um livro, existe um filme que foi baseado nesse livro, mas esse não tem nada a ver nem com o livro, nem com o filme, tá, gente? O último suspiro a gente colocou aqui, a ideia é entender que
tudo que a gente faz nessa vida se valeu a pena, né? Por isso que tem o último suspiro. Então ela começa mais ou menos assim, ó. Antes do nascimento da gente, todos nós, ou a maioria dos espíritos, nós lá no plano espiritual nós acabamos escolhendo as nossas familiares, né? Muitos de nós podemos escolher os nossos familiares. E encarnamos com pessoas que nós já conhecemos, né? Amigos nossos de outras encarnações e às vezes com inimigos, que a gente vem para poder resgatar o que a gente deixou lá atrás, o que a gente passou. Então, próximo à Terra aqui, as cidades espirituais, né? Nós que somos espíritas, se a gente começar a ler livros espíritas, em muitos deles nós vemos que temos cidades espirituais formadas por espíritos entre o céu e a terra, e essas cidades elas servem justamente para resgatar, receber espíritos, né? São cidades às vezes mais felizes do que as nossas, são cidades às vezes menos felizes, né? Onde há sofrimento. Inclusive tem um livro que é O Roqueiro do Além. Eu não lembro quem escreveu agora, mas nesse livro diz que existe um lugar próximo à Terra, que é uma cidade onde tinha música, onde muitas das músicas que aqui hoje existem, elas vêm de lá, né? Mas existem também cidades muito boas, né? Cidades onde os irmãos desencarnados, eles vão até essa cidade para receber ali ajuda espiritual. Lá tem hospitais, lá tem escolas, né? Então são cidades em que o espírito ele adentra naquela cidade, ele recebe o tratamento espiritual. A nossa amiga Cristina, há um tempo atrás aqui, ela recebeu até um sonho, né? Que nós precisávamos fazer orações para algumas cidades dessas, porque eles estavam recebendo muitos desencarnados do coronavírus. Hoje, acho que já chegou a uma quantidade enorme, né? Só o Brasil, acho que tem 107 mil pessoas já desencarnadas, né? Então, você vê 107 mil pessoas. E eu falo aqui de Itaquaquecetuba, que é uma metrópole bem grande, e nós temos aqui hoje 350 mil habitantes, né? Então, você vê que 107 mil pessoas são muita gente, né? Ou seja, 1/3 de Itaquaquecetuba. Quem mora em Itaquá sabe que aqui é uma cidade bem populosa. Então essas cidades elas estão, né, entre a terra e entre o céu. E ali elas acabam recebendo, né? E essas cidades elas têm a função de ajudar, né, de evoluir os seres menos felizes. Há toda uma rotina e um plano traçado antes do nosso nascimento. Você vê que a gente às vezes ouve falar em destino, né? Nós temos o nosso destino. Então, quando nós estamos lá no plano espiritual, nós estipulamos aquilo que nós queremos fazer. O que eu quero fazer? Eu quero resgatar um plano com algum inimigo, eu quero poder ajudar uma pessoa que eu não ajudei nessa encarnação aqui, né? O Reinaldo até tinha uma história aqui que ele contou no centro algumas vezes, em que uns irmãos, eles acabavam vivendo e aí eram vizinhos, na verdade, aí um colocou uma cerca mais para cá, depois o outro falou, não, tá errada a cerca, não sei o que, acabou matando. Na outra encarnação eles nasceram, e aí falou assim, não, vamos mudar a cerca de novo, né? E aí o outro falou assim, não mexe nessa cerca, mas não sei que diacho, o outro foi lá e mexeu, aí o outro matou o outro, e assim, né? Então nós nascemos lá para resolvermos muitas dessas situações. E aí, antes do nascimento, nós já traçamos alguns planos, né? Para quando a gente vir na Terra, a gente poder evoluir. Porque assim, dessa Terra aqui, ninguém sai devendo, né? Eu posso dever alguém, eu posso fazer alguma coisa errada aqui, mas eu vou ter que pagar isso. Se eu não pagar nessa vida, eu vou pagar em outra. Não existe, galera, não existe. Eu fiz uma coisa ruim com alguém, embora essa pessoa tenha me perdoado, eu vou estar com aquilo dentro de mim. Eu vou ter que resgatar alguma coisa. Eu vi uma coisa muito interessante hoje na internet, que é uma policial dos Estados Unidos, que ela acabou matando um cidadão, um negro lá, confundido com um bandido. E o irmão desse cidadão, se vocês quiserem pesquisar, depois está na internet. Ele foi e falou para ela, olha, eu te perdoo. Né? Eu te perdoo porque era isso que meu irmão gostaria que eu fizesse. Era isso que ele faria. Então eu te perdoo. Eu não quero nem que você vá presa. E aí ele levanta do lugar dele,
Ó, ela tirou a vida do irmão do cara, né? E ele fala para ela, me dá um abraço. E aquela policial, no vídeo, ela chora tão emocionadamente. E assim, a gente observa que aquilo ali é, né? É uma pessoa acima do normal, né? Porque ninguém perdoaria. Então é assim, ela vai ter que pagar numa vida futura? O irmão perdoou aqui, né? Perdoou. Mas será que ela se perdoou? Então isso ela vai ter que resgatar numa vida futura. Então, algumas crianças, aí a pessoa pergunta, né? Fala assim, tudo bem, você está falando tudo isso, que a gente tem um plano lá de cima, já está tudo traçado, mas tem algumas criancinhas que já nascem e no mesmo momento que nascem acabam falecendo, né? São bebês prematuros, alguma coisa desse tipo. Do nosso lado espiritual, nós entendemos que alguns espíritos, eles só precisam renascer para que eles possam resgatar alguma coisa no corpo físico deles que espiritualmente foi impossível se fazer lá em cima. Ou seja, por exemplo, alguém morreu, sei lá, a pessoa se suicidou, morreu enforcado, se matou lá. E aquilo ali vai gerar, por exemplo, um problema de respiração que se ela nascesse, ela sobreviveria, sei lá, 2 anos talvez com esse problema de respiração e morreria, né? Então ele já é gerado antes para que aquilo seja curado de certa forma e depois ele é desencarnado novamente como um bebê prematuro para que ele possa nascer novamente e cumprir o resto, a determinação do resto da vida dele, tá bom? Então é mais ou menos por aí que acontece com os bebês prematuros. Mas todos nós nascemos com um destino, uma obrigação. Qual que é? Evoluir e consertar os erros do nosso passado. Todos nós aqui dessa terra, não tem ninguém bonzinho aqui não, viu gente? Nós nascemos com a obrigação de evoluir e consertar alguns erros passados. Alguns conseguem. Acredito que Chico Xavier, se ele tinha algum erro lá atrás, ele consertou todos, ou pelo menos a maioria deles, né? Eu não sei se eu consegui consertar nem metade do que eu fiz lá atrás, eu acho que não, né? Não sei. E espero que consiga até o final do meu último suspiro, né? Mas assim, nós nascemos com essa obrigação. Nascemos aqui para evoluir, se melhorar, estudar, aprender mais, ajudar o próximo e consertar aquilo que a gente deixou errado lá atrás. É importante citar que podemos encarnar com inimigos para melhorar a relação e transformar o ódio e amor e perdão. Olha que coisa interessante. Às vezes nós encarnamos com pessoas que nós somos inimigos de outra encarnação. Nós nascemos nessa para aqui fazer com que essas relações de ódio que tínhamos lá, elas se formem em amor e perdão, né? Porque é aquilo que eu falei, ninguém aqui, nenhum ser da Terra, ninguém que for com algum erro vai poder chegar ao termo final, né? Que é o mundo de evolução. Nós espíritas acreditamos que nós passamos por um mundo primitivo, depois o de expiação, que é o que nós estamos hoje tendo a transformação, depois de regeneração, depois o mundo melhor de amor, se eu não me engano, depois o mundo final, que é de evolução. São 5 etapas. Então ninguém vai conseguir chegar naquele mundo final, que é o mundo onde todos amam, o mundo onde todos têm a felicidade, se a gente estiver carregando algum mácula, alguma coisa dentro da gente, né? A gente vai acabar saindo. Muitas vezes os pais recebem os filhos para uma convivência amorosa. E melhor, entretanto, às vezes alguns espíritos erram na sua trajetória. O que eu quis dizer aqui? Eu quis dizer que alguns pais e alguns filhos, eles nascem com uma dívida lá de trás, né? E esses pais acabam recebendo esses filhos, e nesse intervalo que eles receberam os filhos é para uma melhoria. Só que aí eles, no meio desse caminho, acabam errando e cometendo, às vezes, o filho com o pai um homicídio, o pai com o filho, né? Como a gente vê muitas crianças, muitos pais matando filhos, às vezes netos matando os avós, né?
e né, filhos matando os pais, e a gente sabe que aquilo ali, ele cometeu um erro naquela trajetória. Eles eram uns inimigos, eles vinham de lá para se arrumar, né, para tirar aquele ódio e transformar aquilo em amor, só que eles acabam se perdendo. Diante dessa oportunidade, eu vou contar uma história aqui, e eu espero que vocês gostem, né? Eu preparei essa história com todo o amor, e é uma história que qualquer semelhança com a realidade é uma mera coincidência, tá bom? Não é do livro, não é do filme, que aliás é baseado no livro, mas a história é mais ou menos assim. João, no plano espiritual, se preparou para nascer. Já traçara a sua rota e as coisas que deveria fazer quando reencarnasse na Terra. Foi feito todo o plano detalhado de sua vida, na qual teria que nascer junto com o inimigo, do qual tinha ele tirado a vida em uma última encarnação e que, numa vida anterior, lhe fora tirado, né? Então, o João fez o quê? Ele ia nascer com o inimigo, que seria o pai dele. Na última encarnação, ele tirou a vida do cara, mas numa encarnação anterior, quem tirou a vida do João foi esse pai dele, né? Mas quando a gente reencarna, a gente esquece tudo isso, né? Porque senão a justiça divina seria sem propósito. A gente acaba encarnando, a gente só sabe que a gente não gosta de algumas pessoas. Não tem uma pessoa que a gente às vezes não gosta, né? Por que será? E aí continua. A sua mãe, ao longo da gestação, teve vários problemas. E no seu nascimento não foi diferente. Com complicações no parto, veio a óbito. Porém, antes um pouco do seu nascimento, haviam chamado um casal de amigos para serem padrinhos dos mesmos. Hoje em dia acabou esse negócio de padrinho, né? Antigamente tinha, né? A mulher estava gestante, já chamava o outro e falava, você pode ser padrinho do meu filho, né? Hoje em dia acabou isso. A gente chamava, tinha muitas pessoas que chamavam amigos e tinham pessoas que chamavam pessoas ricas, né? Falou, eu quero um padrinho rico por causa do presente, né? Hoje em dia, aparentemente, acabou, né? E assim, a criança nasceu e foi sua madrinha quem lhe ajudou. Enquanto isso, em outro lado da cidade, havia uma linda menina chamada Maria, que nasceu também, que já tinha nascido também e hoje estava com 2 anos. Era amada por sua família, apesar do pai e da mãe pobre. Ela tinha alguns irmãos e pessoas que lhe amavam com todo amor. Além disso, aquela família ainda frequentava um centro kardecista. João, às vezes, ainda bebê, ficava com o pai e, em geral, tinha como sentimento o ódio, pois achava que a morte de sua esposa tinha sido causada por aquela pequena criança. Não entendia que o nascimento da criança era a chance de arrumar os erros do passado. João foi crescendo e sempre sendo agredido pelo pai. Desde pequeno, mal pôde estudar e com 10 anos de idade foi obrigado a trabalhar na lavoura duramente por 9 horas todos os dias. Se não fosse sua madrinha, que lhe ajudava a todo momento. O pai sentia ódio mortal pelo filho e culpava todo o tempo pela morte do seu amor passado. João, no entanto, ainda criança, aguentava a punição. Quando adolescente, passou por várias expiações. Encontrou amigos que bebiam, encontrou amigos que fumavam, encontrou amigos que usavam drogas e provou tudo aquilo. Porém, em nenhum momento aquilo lhe cativava. João foi vivendo e com 17 anos de idade, teve a notícia que sua madrinha iria para o interior de São Paulo. Logo ficou triste, porém não sabia como seria a sua vida dali para frente, já que sua madrinha era sua mãe. Logo, já no outro lado da cidade, Maria estava com 19 anos agora. E com todo o amor do mundo, participava de uma casa espírita e fazia muitas atividades. Ajudava, auxiliava, trabalhava no sopão
e colhia todo o tipo de mantimento para auxiliar aqueles que mais precisavam. Às vezes até limpava a casa espírita, mas normalmente ela gostava de fazer o atendimento. João, quando recebeu a notícia que sua madrinha iria sair, ficou abalado e saiu com os amigos e naquela noite bebeu e quando retornou para casa, já de madrugada, encontrou o pai a esperar. Esperando ele estava, não só simplesmente, mas com uma cinta na mão. E naquele momento, João, com 17 anos, e o pai acabaram brigando. E foi uma briga ferrenha, que só não chegou a um final, porque foi acolhida, foi auxiliada pela sua madrinha e pelo seu padrinho, que ao verem os gritos e que moravam próximo, acabou desvencilhando ambos. O pai, com ódio, João pediu para a madrinha: madrinha, me leva embora daqui com você. E o pai, com ódio, falou: leva mesmo, porque se ele entrar de novo nessa casa, eu o mato. E assim foi. Aquela foi a última vez que João viu seu pai. Olha que tristeza, né? Porque assim, o pai era um inimigo de uma vida passada, né? E João, quando encarnou, naquela situação, era para que ambos pudessem se arrumar, né? Embora ele tenha suportado as surras, porque na última encarnação, lembra que eu falei que foi ele que matou o pai? Né? Embora ele tivesse suportado as surras, os gritos, as humilhações, né? Ter que trabalhar com 10 anos de idade, ele ainda assim era resignado, mas o pai queria mais, né? E com 17 anos houve aquela tremenda briga e acabaram se separando. E ali foi a última vez que o João acabou vendo seu pai. Perdendo ambos, então, a oportunidade da encarnação e do ajuste da vida passada. Muitas vezes temos na família pessoas que são inimigos, vizinhos, conhecidos, né? Que nascem para que nós possamos resgatar uma dívida lá de trás. Eu acho que eu não tenho, mas é brincadeira, todo mundo tem, né? João foi embora então com sua madrinha, né? E fazia de tudo para que auxiliasse a madrinha. Ele foi morar numa outra cidade, né, com a sua madrinha, e ele queria muito auxiliar a sua madrinha. Então, lá naquela cidade, ele voltou a estudar, voltou a trabalhar, né? E todo o dinheiro que ele tinha, o que ele podia auxiliar aquela pessoa que era sua madrinha, que provavelmente no espaço foi feito todo um plano para que aquela pessoa ajudasse João, né? Talvez não com a intenção de ter aquela discórdia, né? Porque Deus não ia intencionar isso nunca. Aquela madrinha continuou ajudando, né? E o casal, por incrível que pareça, era um casal estéril. O marido não podia ter filhos, né? Então eles tinham o João como um filho mesmo, né? Sua madrinha, mãe, há algum tempo frequentava um centro. Apesar dela começar a frequentar um centro espírita, João não participava. João não sentia a menor vontade de ir naquele centro. E a madrinha sempre ia, né? E aí João passou a ser maior de idade. E a madrinha sempre convidava: João, vamos lá no centro. Aí ele: não vou, madrinha, não vou. E um dia teve uma festa nesse centro, né? Foi então que João falou assim: tá bom, madrinha, hoje eu vou com a senhora nesse centro espírita. E acabou indo com a madrinha dele. Lá no centro, os seus olhos cruzaram com os olhos de Maria. Você vê que coisa interessante, né? A vida da gente. E quando João viu Maria, ele já olhou para ela assim, falou: eu a conheço de algum lugar. Ele nunca tinha visto, né, nessa vida, mas ele tinha lembranças da Maria. E aí ele começou a frequentar o centro espírita. Ele falou: agora eu vou toda semana, não quero nem saber, agora, né? Aí ele começou a frequentar o centro espírita, ele começou a ajudar Maria na copa, ele ia até fazer limpeza no centro espírita, né? Ele ia ajudar a distribuir o sopão. Quer dizer, o João virou um kardecista sem querer,
né? Igual eu. Eu virei sem querer, porque minha mãe era kardecista, eu tinha que frequentar o centro espírita, não podia ficar fora, né? E aí a gente acaba indo a alguns lugares que a gente... É a vida que coloca, né? E naquele indulto, João acabou, depois de um tempo, frequentando bastante a casa e casando com Maria. E sua vida foi seguindo, foi a maior felicidade de sua vida, né? O casamento com Maria. Ao casar com Maria, ele começou a viver com ela, né? Acabaram tendo alguns filhos e tiveram 3 filhos, né? Luís, que era o mais velho, Francisco, o filho do meio, que tinha nascido 3 anos depois de Luís, e uma filha chamada Júlia, que tinha nascido quase 4 anos depois do Francisco. E eles foram vivendo a sua vida e criando os filhos de forma totalmente igual. Entretanto, um deles era mais rebelde. Francisco era o filho mais rebelde. Filho do meio, né? Quem tem 3 filhos aí sabe que o filho do meio é sempre problemático, né? Mas assim, o filho do meio começou a ter alguns problemas, né? Quando começou a crescer, já com 13 anos de idade, começou a ter envolvimento com alguns amigos e começou a fazer algumas coisas erradas, como, né, a maioria dos adolescentes acaba fazendo. E ele continuou crescendo, João sempre trabalhando, Maria sempre amorosa. Quando ele tinha 16 anos, ele foi preso pela primeira vez, né, por roubo. E João ficou super triste. Aquela foi a primeira apunhalada que ele recebeu no coração. Ficou alguns dias, né? Porque criança não fica muito tempo mesmo, acabou saindo e voltando para o lar. Mas só que ele continuou, né? Tinha vez que ele errava, tinha vez que ele não errava. Quando ele tinha completado já os seus 18 para 19 anos, um dia João, dentro de um coletivo, o filho entrou, o Francisco, junto com mais 3, só que o filho não percebeu que o pai estava lá. E eles anunciaram um assalto, e ali dentro daquele veículo, eles começaram a levar os passageiros, e o filho, quando viu o pai, né, sabia que o pai tinha lhe conhecido, ficou totalmente envergonhado, pediu para os amigos para descer do ônibus, ambos desceram, né? Mas o pai ficou... Aquilo foi a segunda apunhalada que o João recebeu. Olha, ele criou os filhos totalmente iguais. Totalmente iguais. Entretanto, Francisco foi o filho problemático, né? E naquele intermédio, quando 2 dias depois o filho acabou, depois daquele dia do assalto, ele acabou vindo para casa. Quando João conversou com ele, sinceramente, né? Pedindo para que ele parasse com aquilo, pedindo para que ele suspendesse essa atividade, porque aquilo não seria bom. O filho até chegou a ouvir. Ficou uns 2 meses afastado dos amigos. Embora os amigos viessem, ele acabou ficando afastado. Entretanto, certo dia o filho saiu novamente e apareceu em casa com muito dinheiro e com algumas outras coisas, celulares, né? E João ficou sabendo que tinha havido um assalto, que tinha ocorrido um assalto, e sem titubear, pegou o telefone, ligou para a polícia e denunciou o filho. Aquela teria sido a 3ª apunhalada que ele recebeu. O filho a polícia veio, o filho já estava sendo procurado, foi preso, né? E Maria, então, tinha acabado a vida dela, né? Porque nenhuma mãe, né, gosta de ver o filho naquela situação, ainda mais denunciado pelo próprio pai, né? O João achava que ele tinha feito o correto, achava que ele poderia salvar o seu filho. E o filho foi preso. E Maria e João começaram a viver aquele estreito, né? Porque Maria já não sabia mais se estava do lado do filho ou do lado do marido, né? A situação dela tinha se agravado constantemente. Mas João ficava ali pensando, eu errei. A cabeça dele a todo momento falava, eu errei. Mas tinha alguma coisa dizendo dentro dele que aquilo seria a coisa certa. João, por sua vez, não ia lá visitar o filho. Quem ia sempre é Maria. João tinha vergonha, né, de olhar no olho do filho.
E o filho acabou pegando 5 anos e 6 meses, e num determinado dia ele acabou saindo, né? Depois de cumprir lá 1/6 da sua pena, ele acabou saindo do presídio. E na hora da saída, Maria falou para ele, falou: não, vamos lá, marido, vamos lá, porque nós temos que buscar o nosso filho. João, envergonhadíssimo, embora ele tenha feito correto, mas ele sentia vergonha de ter feito aquilo com o próprio filho. Foi lá retirar o seu filho. Quando lá chegando, de olhos baixos, né, olhou para a cara do filho, ainda meio que cabisbaixo, foi quando o seu filho veio e lhe deu o maior abraço do mundo. E disse para ele: pai, muito obrigado, o senhor me salvou. Daquele dia para cá, aquele filho que causava problemas, né, virou um filho exemplar. Virou um filho exemplar. E aí acabaram se casando Luiz, depois acabou se casando Francisco, depois acabou se casando Júlia, e nesse intermédio, né, quando Maria tinha mais ou menos aí os seus 66, 67 anos, teve um problema e acabou desencarnando. Foi o 4º golpe que João teve na sua vida. João tentava fazer de tudo para sua família, né? Ele já tinha filhos, agora já noras, agora já tinha netos, né? Mas é uma coisa inevitável a vida nos levar, né? E Maria foi embora, partiu. Aquilo ali acabou com a vida do João, né? E João começou a viver, mas já não era daquela forma, já não sentia mais ânimo, né, de ter vivido. A vida dele baixou quando o filho foi preso. Depois, quando o filho saiu, ele se resignou, fortaleceu de novo, foi para cima, e quando Maria desencarnou, aí a vida dele novamente acabou, né, porque Maria era seu braço direito. Até que um certo dia, depois de um ano e pouquinho, João também acabou ficando doente, né? E quem foi ficar com ele lá? Francisco, que era o único filho que trabalhava autônomo, né? E podia ficar com o pai. Os outros às vezes iam, mas Francisco era aquele que sempre estava. Era aquele que sempre cuidava do pai. Num determinado dia, João, que tinha pego um câncer, os médicos liberaram para que todos viessem vê-lo. E ali ele já sentia, né, que ele iria falecer. Todos os familiares vieram, e quando João acordou, né, daquele sono que quem estava com ele do lado era Francisco, e quando ele abriu os olhos na sala, várias pessoas, netos, noras, os filhos, e ele já sabia, falou: olha, o médico liberou, é porque eu vou embora, né? E com aquela liberação do médico, ele recebeu o carinho de todos, recebeu o amor de todos, recebeu o abraço de todos os netos, de todos os filhos, e eles foram saindo da sala. E eles foram saindo. E ele, naquela felicidade, depois que todos saíram, quando ele olhou para o lado, só estava lá o Francisco, né? Justamente aquele filho que ele tinha acusado um dia e que tinha ajudado. Mas quando ele olhou para o outro lado, a imagem é mais linda. Ali ele viu irmãos iluminados, viu a sua Maria e viu alguns irmãos que já tinham partido, que ele gostava muito. Eles sabiam que eram espíritos. Então ele pensou, falou: olha, tudo que eu fiz nessa vida, eu posso ter errado em algum momento, mas aqui eu cheguei com quase 100% daquilo que eu vim fazer. Então, como último suspiro, ele fez um gemido e partiu, ficando na mão daqueles irmãos que ali estavam. Essa história de hoje é uma história que muitas pessoas que eu já vi desencarnar, elas argumentam que quando está na hora da partida, elas acabam vendo, né, familiares, pessoas que elas gostavam, algumas, né, que têm essa felicidade, outras não, outras desencarnam aí de qualquer jeito, né, no tiro, na bala, né? E assim, nós temos nessa vida, nós conhecemos muitos Joãos, nós conhecemos muitas Marias, nós conhecemos muitos Franciscos, né? Mas assim, vale a pena a gente fazer alguma coisa errada?
Vale a pena a gente não se conciliar? Vale a pena a gente cortar toda uma rota que nós acabamos fazendo no mundo espiritual? Nada disso vale a pena. Vale a pena a gente deixar um legado, né? Deixar uma coisa assim, que a gente entrou nessa vida, conseguiu favorecer alguém, conseguiu arrumar aquilo que estava errado, não fazer mais erro, né? Não comprometer mais erro. Eu vou errar de novo. Nasceu o fulano ali, eu vou brigar com ele. Talvez a briga de João com o filho, se ele tivesse continuado, teria acabado numa outra morte, né? Você vê que eu contei ali que pela minha história, o pai tinha matado João na primeira vez, depois João tinha matado ele na segunda, e nasceram os dois juntos. Pode ser que tivesse acontecido outra, ia estar continuando devendo. Vai ter que resgatar com o pai numa outra vida? Vai, né? Mas assim, é interessante a gente entender que o último suspiro da gente é quando a gente pensa em tudo. Eu, quando tinha acho que 6 anos, 7 anos de idade, quase morri afogado, foi meu irmão Reinaldo que me salvou, e passa tudo aqui na vida da gente, tudo que aconteceu na vida da gente passa mesmo. Né? Eu achava que aquilo era uma besteira, quando a gente fala assim, quando a gente está para morrer, passa tudo na vida da gente, e passou mesmo. Naquele momento, frações de segundos. Eu, há 7 anos de idade, não tinha muita vida também, né? Mas tudo que eu tinha passou. Se o cara de 80 morrer de 90, acho que demora 1 hora mais ou menos para passar tudo, né? Mas eu tinha 7 anos de idade. Mas assim, passa tudo. E o que a gente fez, né? Qual foi o legado que a gente deixou? A gente conseguiu recuperar aquelas coisas que a gente veio para fazer? Ou a gente causou mais problemas? Então, acabando o nosso tempo aqui, pensa nisso. Pensa no seu último suspiro, você não sabe quando vai ser. Mas pensa o que você está fazendo nessa trajetória de vida. Pensa o que Deus colocou no teu caminho para você resolver. Seja um João, seja uma Maria, né? E o filho, seja o Francisco, seja o Luiz, né? Errar, erra. Não tem jeito, galera, às vezes erra, mas tudo tem uma recuperação. O problema é, eu errei e eu vou insistir no erro, eu vou continuar nesse erro, né? E isso é ruim. A gente pode errar, mas a gente tem que consertar. E se você conseguir consertar nessa vida, pode ter certeza que na próxima vida vai ser bem mais suave e bem mais amena para que você sobreviva. Essa é a nossa palestra de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Paulo. Obrigado pela reflexão da noite. E eu vou, assim, falar o nome de algumas pessoas que estão aqui com a gente, né? A Elisângela Marques, Solange Azevedo, Alexandre Augusto, Edson Silva, Rita Fonseca, Girlene Ribeiro, Elizabeth Fernandes, Walter Carmo, Danilo Ralph, Andréia Brum, Denise Palma, Neuza Maria, Valdevino Camargo, Fabi Campos, Cláudia Maria, Patrícia Patti, Renata Ribeiro, Leni Ribeiro, Rosimar Mendes, Maria Conceição, Getúlio Luiz, Ana Maria Venâncio Benjamin, Paula Jaqueline Dias, Paula Jaqueline Ribeiro, o Joselito Loyola, nosso amigo palestrante espírita, Fernanda Bronzatti, Leila Lara, Sandra Maria e Ivani Freitas. Todos vocês que nos acompanharam, muitos mandaram boa noite aqui. Nós ficamos muito agradecidos, muito honrados com a assistência de vocês. E nós vamos então fazer a nossa prece final para o nosso encerramento aqui. Tá bom? E semana que vem voltaremos, né? Se você tiver aí um copinho de água ou um jarrinho com água, quiser aproveitar esse momento para fluidificar essa água, faça isso, tá bom? No decurso dessa prece aqui, que certamente os espíritos que estão conosco, em nome de Jesus, né, farão essa fluidificação na água para que você possa depois bebê-la, como se estivesse aqui no centro espírita. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer as lições da noite de hoje. Agradecer o concurso dos bons espíritos que sempre, quando nos propomos a fazer
o bem, esses bons espíritos vêm, em nome de Jesus, circundar os nossos trabalhos e auxiliar-nos. Que Jesus, nosso mestre, modelo e guia, possa nos reconfortar os espíritos doloridos dos problemas, das aflições, das ansiedades, nos trazendo paz, esperança, fé, que a caridade do Cristo jamais nos falte. E que nós, por nossa vez, possamos retribuir a bondade de Jesus e a imensa bondade de Deus por meio dos nossos atos para com os nossos irmãos. Jesus nos adiantou no Evangelho a lei de causa e efeito, através das palavras nos ensinando que a cada um é dado segundo as suas obras. Que as nossas obras possam ser cada vez melhores, que possamos caminhar cada vez mais dentro das leis divinas, optando pela porta estreita em detrimento da porta larga, para que possamos fazer nascer em nossos corações o sentimento de amor que somente as grandes almas, somente os grandes espíritos são capazes de ter, para distribuir aos irmãos que nos circundam, acendendo a nossa própria luz e distribuindo luz por onde quer que passemos. Que Jesus esteja conosco mais uma vez e uma boa semana a todos e a todas. Semana que vem estaremos aqui novamente. Um grande abraço a todos, muito boa noite.